Paz e graça, sejam todos bem-vindos a mais um comentário da lição A Vida Debaixo do Sol, Reflexões no livro de Eclesiastes. E hoje, antes de você seguir assistindo esse vídeo, gostaria de convidá-lo a abrir comigo o capítulo 7 e fazer a leitura integral do texto antes de prosseguir na discussão, na análise desse capítulo. E aí, já fez sua leitura? Então vamos continuar a nossa discussão. O capítulo 7, ele traz várias comparações. É bem interessante que o tema de hoje, as contradições da vida e a providência divina, ele suscita essa ideia de comparação, porque é na comparação que a gente pode perceber algumas contradições. A primeira comparação que o livro nos coloca é a comparação entre um bom nome e o unguento. O que é um unguento? Para aquele que não está familiarizado com a palavra. O unguento era um tipo de especiaria, um tipo de preparo usado pelos antigos para embalsamar, para perfumar o corpo de pessoas falecidas. Fazendo então um paralelo com os dias atuais, poderíamos comparar o unguento ao que nós chamamos hoje de perfume. E por que então o autor de Eclesiastes estaria dizendo que é melhor um bom nome do que um perfume? É porque na cultura hebraica, carregar um bom nome era algo muito importante, pois o nome geralmente trazia significados ou aspectos relacionados ao seu caráter ou sua personalidade. Então alguém que trazia um bom nome era alguém que trazia consigo nesse nome uma característica, algo que era somente dele, que era próprio dele, da sua personalidade e do seu caráter. Então o que o autor está dizendo aqui, o autor de Eclesiastes, é que é muito melhor você ser algo do que aparentar ser, de você ter um bom nome, de você ter caráter, de que você carregar consigo uma personalidade verdadeira, do que simplesmente você aparentar ser, ou disfarçar talvez um cheiro que você não tem. Usando um perfume, por exemplo, ou no caso aqui do texto, um unguento, para disfarçar talvez um mau odor, um mau cheiro, pois muitas vezes o perfume, ele é apenas aparente. Ele faz aparentar que alguém está cheiroso, quando na realidade ele não está, quando na realidade ele talvez nem tenha tomado banho, e quando na realidade ele usou aquele perfume só para disfarçar aquele odor. A partir dessa comparação, o autor de Eclesiastes então segue com diversas outras comparações. Ele vai dizer, por exemplo, que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Vai dizer que o fim é melhor que o início, que a casa do luto é melhor que a casa da festa, que a tristeza é melhor que o riso. Olhando para essa parte do texto, a gente pode pensar que o escritor do livro está muito deprimido e triste e pessimista em relação à vida. Mas, como já falamos em outros estudos, em outros comentários, ele está aqui apenas evidenciando um comportamento de alguém que vive ou limita-se a viver uma vida debaixo do sol, apenas nesse plano horizontal. Então, olhando para a vida de alguém que se limita a viver, a realizar, a se dedicar, a investir, a buscar as coisas relacionadas apenas a esse plano, então pode ter certeza que essa pessoa é uma pessoa frustrada, uma pessoa que prefere o dia da morte do que o dia do nascimento, uma pessoa que vive sempre no luto, uma pessoa que vive sempre na desgraça. Porque é essa situação de uma pessoa sem Deus, de uma pessoa cuja vida limita-se apenas a esse plano, a esse mundo material, a essa vida debaixo do sol. E aí ainda o autor de Eclesiastes segue com outra comparação. Agora ele vai trazer um outro entendimento a partir da comparação da vida do justo com dos injustos. Ele vai dizer que já viu o justo morrer muitas vezes, enquanto o ímpio, o injusto, prospera muitas vezes. Olhando para essa parte do texto e conectando com o que a gente vinha discutindo, mais uma vez, essa comparação, pensando na recompensa do justo e do injusto, só tem sentido se nós entendermos que a recompensa do homem não é nesse plano. Quando o justo olha para a sua recompensa, pensando apenas nesse mundo material, nessa vida debaixo do sol, pode ter certeza, ele vai se questionar, ele vai muitas vezes perguntar a Deus: por que, Senhor, que o justo prospera e eu tenho que
viver uma vida de desgosto, uma vida de decepções, de frustrações. Por que, Senhor? Inclusive, o autor da lição de hoje, né? Ele moldura o texto do capítulo 7 com o Salmo 73. Ele compara, ele coloca num espelho os dois textos. E a partir do Salmo 73 ele procura lançar um pouco de luz, de entendimento sobre o capítulo 7 de Eclesiastes. Lá no capítulo 73 do livro de Salmos, nós temos lá o Salmo de Asaf, em que o próprio autor questiona isso também. Ele não entende como é que o justo prospera, e por mais que ele exalte a bondade de Deus, lá no Salmo 73, há um momento no Salmo que ele diz que considerou a possibilidade de abandonar os caminhos de Deus, pois não entendia isso. Mas por fim ele entende que a recompensa do justo e do ímpio não está baseada nesse plano material, nessa vida debaixo do sol. Ele entende que o justo, o filho de Deus, ele tem outra direção, a direção do céu, a direção de uma vida para além do sol. Então, quando o Filho de Deus tem essa direção, esse direcionamento, ele vai entender que tudo debaixo do sol é frustração, é desgosto, é decepção, pois, como nós sabemos, as injustiças desse mundo é fruto, é consequência do pecado, da morte gerada pelo pecado. O sofrimento é uma condição humana, a dor é uma condição humana, é fruto, é gerada pelo pecado. E tendo em vista que o pecado gera tudo isso, todos nós estamos condicionados a isso, justos e injustos. A única diferença é que o justo, ele não vive nesse plano material, nessa vida, para esse plano material, para essa vida debaixo do sol. Ele vive para Deus. Então, todos os desgostos, as dores serão melhor suportadas, porque nós estamos enfrentando ela com uma perspectiva do céu, uma perspectiva da eternidade, pois as coisas de Deus são eternas e Deus colocou a eternidade no nosso coração. Enquanto o outro que se limita a esse mundo, essa vida debaixo do sol, que sabe e que já entendeu que tudo termina aqui, pode ter certeza que por mais que ele prospere, que por mais que ele lucre por um certo tempo, a recompensa dele é diferente da recompensa do justo. Então que Deus nos abençoe, nos ilumine, para que nós possamos entender cada vez mais esse maravilhoso livro, esse livro de Eclesiastes. Que o comentário de hoje possa ser uma bênção, não só para você, mas também para a sua família e para muitas pessoas que fizerem parte do seu ciclo de convivência. Compartilhe esse link, ajude alguém a compreender as Escrituras da maneira correta. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.